Não é a primeira vez, não é a última vez que isso acontece, infelizmente a gente sabe que são eventualidades. Vamos partir de um princípio. Se você sai de sua casa com destino a uma praça pública, a um campo aberto, para ver um show gratuito, às vezes pago, patrocinado por uma prefeitura, por um órgão do governo, como o caso do Natal e Natal, por exemplo, você tem direitos em relação a esse serviço, que é um serviço de entretenimento, ainda que seja gratuito. Então a situação se agrava quando é remunerado, quando você está pagando para participar daquela festa, né? Como aconteceu aí o caso de Amado Batista, aconteceu aí há algum tempo com Cirano e Cirene, vocês acham que foi Caiçara do Rio do Vento, inclusive. Que ele também não compareceu. Aí temos duas situações a considerar, porque há aqueles casos em que foi realmente uma eventualidade. Às vezes o cantor, o artista passa mal minutos antes de se apresentar, acontece alguma eventualidade, não consegue chegar ao local da festa, e há aqueles casos em que realmente ou ele foi dispensado ou não conseguiu formar o dinheiro do contrato, né? São questões aí, essas diferenças vão ser levadas em consideração no trato entre o artista e o organizador do evento. O consumidor não tem nada a ver com isso. Então, num caso realmente de uma situação imprevista ou imprevisível, ou no caso em que houve de fato uma irresponsabilidade da organização, ou porque não conseguiu juntar aquele dinheiro, o direito do consumidor é o mesmo, né? O mínimo dos mínimos aí que se pode exigir, pelo menos numa fase administrativa, seria a devolução do valor, né, pago pelo ingresso. 100% ou o dobro? Aí vamos partir já para essa questão do dobro, porque a lei consumerista fala que aquele que for pago, que for cobrado, né, em quantia indevida, terá direito à repetição pelo valor igual ao dobro do que pagou indevidamente. Nesse caso aí, da cobrança indevida, por analogia, a gente poderia fazer referência ao momento que o organizador da festa soube, ao momento que ele soube que o artista não compareceria. Nesse caso aí do acampar em Parelhas, que já fui procurado no PROCON, inclusive, já tivemos procura de reclamação, né? O PROCON de Caicó atua, tem competência ali sobre a cidade de Parelhas também. Me chegam notícias, por exemplo, que desde a manhã do sábado, a organização já teria a informação, né, de que o artista não compareceria. Ainda assim, continua divulgando nos meios de comunicação. Lembre-se, isso é a informação que chega para mim. Eu não sou delegado de polícia, não sou juiz, né? Então não me cabe investigar isso. Também não sou fiscal do PROCON. A equipe de fiscalização já teria poder sobre essa situação. Dizem que, por exemplo, já depois que ele tem essa informação, foi montada uma comitiva na cidade, carros de som, e uma comitiva, uma carreata de carros, dando a entender que seria a comitiva de Amado que tinha chegado na cidade, sabendo que ele não viria. Isso é uma situação de extrema gravidade. Propaganda, né? Enganosa? Exatamente. Aí, no meu entendimento, usando uma analogia do artigo 42, parágrafo único da lei 8078/90, quem comprou um ingresso até um dia antes, 2 dias antes, quando a organização realmente achava que tudo daria certo, teria direito à restituição simples do valor que pagou, certo? Quem comprou, a partir do momento, aí você vai ter aquela ilação mental, qual foi esse momento? Mas enfim, tudo se investiga, tudo se descobre. Quem comprou, a partir do momento que a organização já sabia que o cantor não compareceria, tem direito à restituição em dobro, né? Porque aí você parte da ilicitude, da propaganda enganosa, do ato ilícito que foi praticado, né? De todo jeito, há um ato ilícito, ou culposo ou doloso. Antes do momento de se saber que o cantor realmente não compareceria, ele seria culposo. Ou seja, nem a organização sabia da situação, então não seria uma cobrança indevida o recebimento do dinheiro pelo ingresso. Mas depois que ela sabe que ele não compareceria, já é muito grave, é uma questão até criminal, na verdade, né? Administrativamente, o PROCON só pode estar exigindo a reparação pelo valor pago por cada ingresso, certo? Pela senha. Judicialmente, até o seu gasto de locomoção de sua casa até o local da festa pode ser exigido de volta. Isso, por exemplo, para quem mora fora de Parelhas e fez a viagem, como há pessoas de Caicó que compareceram, eu quase compareceria, foi por uma eventualidade que não deu certo. Enfim, até esse gasto de locomoção tem que ser reposto. A indenização, a reparação, significa levar aquela pessoa para a situação anterior ao fato, ou seja, sem o gasto de combustível, sem a chateação, sem o transtorno sofrido.
É uma situação bastante complexa, mas que por isso que só pode ser avaliado perante um juiz de direito, essa questão da reparação dos danos morais. No caso, por exemplo, a festa, a gente está aqui citando Parelhas, mas isso vale para qualquer festa do Brasil, acho do mundo também, né? Mas a festa de Parelhas, ela, por exemplo, ela tinha 3 atrações, as outras 2 se apresentaram, a principal, Amado Batista, não. Mesmo assim, quem foi para a festa tem por direito receber o dinheiro de volta? Eu creio que sim, vou dizer aqui o entendimento. Quem foi para a festa foi por causa da atração principal. Isso é fato, né? Você, inclusive, a ordem da apresentação seria primeiro uma das bandas, Amado faria o show, seria a segunda apresentação, e por fim seria a última banda, Forró dos Balas, eu acho. Enfim, mas para começar, o preço, o ingresso não era barato, né? Não era barato. Era um valor considerável. Você não ia pagar aquele valor se não fosse uma atração de nível nacional, como é Amado Batista, né? Então, você não vai fazer uma festa também só com uma banda, para demorar ali 1h30, 2 horas, certo? Então você bota uma banda antes, às vezes bota várias, mas aquela atração, que é o nome da festa principal, ele vale. Numa questão conciliatória, isso pode ser levado em consideração, né? Digamos que via PROCON, nós não podemos pedir nada a não ser, como eu falei, o valor integral do que foi pago pelo consumidor. Pode haver uma conciliação, a empresa pode oferecer alguma coisa a menos, pensando nessa situação que você está dizendo aí, Marcos. Agora, o que o consumidor aceitar via PROCON não vai tolher a ele o direito e depois procurar judicialmente, né? Então, se conseguisse resolver, sanar integralmente o problema via administrativa, era melhor para todos os envolvidos, principalmente para o organizador da festa. E tem que ter um prazo para devolver esse ingresso? Por exemplo, o show aconteceu sábado, já no domingo, a organização deveria ter devolvido todos os... Já deveria estar pelos meios de comunicação convocando, né? Convocando aqueles que compraram para fazer a devolução do valor. Seria a imediatidade aí tem que ser exigida. No caso de ser aberto um processo, por exemplo, sempre há prazo para o pagamento, né? Sempre você vai ter um prazo que vai 10 dias úteis, 20 dias úteis, 30 dias úteis. Isso acordado com o consumidor no momento da audiência, certo, Marcos? Mas pelo menos no dia seguinte, em vez deles estarem lá, porque a mídia que aconteceu depois da festa foi um jogando a culpa no outro, né? O clube, na organização, vídeos da barbárie, que isso aí não tem respaldo jurídico de forma nenhuma. A depredação, isso é crime, né? Não pode acontecer. As atitudes que o organizador tomou, se forem verídicas as informações que a mim chegaram, a gente pode aqui usar o termo que ele incitou. Porque se você sabe que um artista não vai comparecer e ali pouco tempo antes da festa já tem essa informação, prepara uma carreata, dando a entender que ele está lá, né? No momento. Segundo também recebi informação, até no início da festa, ainda chegaram a anunciar ele durante algum momento, daqui a pouco, Amado Batista, isso não pode, né? Isso é muito grave. Isso aí promoveu essa situação. De fato, mas que não se permite de forma nenhuma, justificável a depredação do ambiente. O certo é cada um procurar seu direito. E a empresa organizadora no dia seguinte já deveria estar fazendo aí uma nota pública, propondo pelo menos os meios de conciliar com cada pessoa que ali compareceu. Eu não sei se o direito do consumidor trata sobre isso, mas eu vou perguntar porque foi a polêmica, inclusive, da semana, dividindo muitas opiniões. Com 50% do valor do cachê no bolso, Amado Batista, ele deveria ter subido no palco? É uma questão contratual, certo, Marcos? A gente sabe, organizar evento não é fácil, de forma nenhuma, é muito complexa a situação. Quem já fez festa aí pode ser de pequeno porte, uma festa grande, sabe que é muito trabalhoso. Aí ia vigorar o que estava previsto no contrato, né? Porque a relação aí entre Amado Batista e a organização da festa é uma relação de consumo, mas não está sujeita à legislação consumerista, porque o organizador da festa não é consumidor final daquele produto. Ele está usando aquilo como meio de lucratividade. Então é uma questão de direito civil, certo? Direito civil. Então, se o contrato prevê que no momento da contratação ele recebe a metade e antes de entrar subindo o palco, recebe a outra metade, o contrato ele faz lei entre as partes, né? O contrato é o documento oficial. Exatamente. Hoje a liberdade contratual não é igual a como era antes de 2002, com o Código Civil antigo.
Antigamente, realmente a norma era o pacta sunt servanda, o contrato tem que ser cumprido de qualquer maneira. Hoje, há várias regras do próprio direito civil que relevam essa situação, onde se leva em consideração a intenção das partes. Você não pode enganar uma pessoa com um contrato que traz cláusulas capciosas, que levam a pessoa ao erro, então tudo isso é levado em consideração. Mas um contrato desse aí, esse tipo de contratação artística, eu creio que seja um contrato claro, né, devia estar previsto. Como eu digo, se a festa não conseguiu, se a venda das senhas não conseguiu formar aquele capital, paciência, isso aí pode acontecer. O que não pode acontecer é a propaganda enganosa depois desse momento, mas isso aí não é aceitável. Doutor, e o prejuízo ao clube? Quem é que vai ter que ressarcir o prejuízo ao clube? Como eu já disse aqui, isso aí é uma questão também criminal, né? Existe o crime de dano, isso aí não é aceitável. Se pudesse, há imagens, né? Se pudesse ser identificado quem participou da depredação, cada um pode ser processado criminalmente. Paralelo a esse processo, pode haver uma ação de indenização, certo? A organização da festa, comprovado isso que chegou ao meu conhecimento, de que eles continuaram divulgando a festa, divulgando a Amado Batista, já quando sabiam que ele não iria, também podem ser responsabilizados. Né? Tudo isso leva em consideração, pode ser levado em consideração. Então, tanto quem estava ali fazendo o quebra-quebra, como quem de alguma forma patrocinou, concorreu para esse ilícito, podem ser responsabilizados. O ouvinte pergunta justamente isso. Mesmo que alguém seja identificado, por exemplo, que praticou dano ao clube, essa pessoa pode requerer o dinheiro de volta da senha? São duas situações que realmente não se misturam. Pode requerer, agora, do momento que ele pode requerer o dinheiro da senha de volta... Pode perder também, né? Pode perder bem mais, porque ali será realmente uma situação de indenização, uma situação criminal, né? Tem que ser levado em consideração. Tem uma pergunta aqui do vídeo, mas eu vou antes trazer o nosso companheiro Geraldo Oliveira, por não, Geraldo? Ok, bom dia, Márcio. Bom dia, Geraldo. O ouvinte coloca a seguinte situação: eu fui pra festa e como geralmente não tem só uma banda, tem outras bandas. Eu não sei se o caso de Parelhas, se as outras bandas se apresentaram, mas quem foi pronto, então o pessoal entrou, né, e entregou a senha, né, e lá ficou. Quando saiu não pegou a senha de volta. Como é que ele vai provar? Essa é a pergunta do ouvinte. Como é que ele vai provar que estava na festa, que já que ele entregou a senha e não tem nenhuma prova que estava na festa? Geralmente algumas festas as pessoas carimbam, né, o braço para comprovar. Ou uma fita, tal, mas hoje talvez já não, a pessoa já não esteja mais com isso. Com certeza já tomou banho demais, né? Exatamente. O correto, hoje você vê que a cena não tem um canhoto, né, para ficar com o consumidor. Ele entrega ali, acabou, ele não fica com nenhum comprovante. Mas existe um direito do consumidor à inversão do ônus da prova, certo, Geraldo? Ou seja, se o consumidor chegar, por exemplo, perante o PROCON, dizendo que esteve naquela festa, que compareceu, eu vou ter que abrir o processo, certo? E quem vai responder vai ter que, se ele realmente acreditar que aquela pessoa não estava, que ela está praticando um ato ilícito, ele vai ter que provar. Se alguém chegar para mim dizendo que esteve na festa sem ter estado, está praticando um crime, certo? No mínimo aí um estelionato. E como é que funciona a prova nesse caso? Como é que eu vou provar que eu estava na festa? Vou falar aqui de forma grosseira. Isso. Não é você que tem que provar que está na festa. O fornecedor do serviço tem que provar que você não estava. Isso é a inversão do ônus da prova. E certo? Como é que a empresa lá no caso vai provar que eu estava, que eu não estava? Vai alegar. É uma situação complexa, certo? Isso aí vai ser levado em consideração contra a empresa, porque a empresa deveria fornecer o meio de prova. No momento da compra do ingresso, eu não sei se você, quando destaca ali, fica um canhoto para o organizador, mas se assim fosse, seriam 3 canhotos, 2 para o consumidor, onde ele entrega na hora da entrada ele fica com sua parte. Então o consumidor, o fornecedor do produto, que ele não dá esse meio, ele vai estar sujeito a alguém que diz que compareceu sem ter comparecido. Né? Ou seja, o consumidor, o fornecedor, ele tem que se precaver para isso aí, porque o direito do consumidor é muito severo. Nós estamos aqui tratando da festa de Parelhas, mas repito, vale para qualquer festa, né, doutor? Qualquer festa. Inclusive, deixo bem claro, como eu falei aqui no começo, uma festa ao ar livre, de graça. Até isso gera direito para o consumidor daquele serviço.